Fala pessoal, sejam bem-vindos aí galera. Daqui a pouquinho aí tá chegando com a gente o Antônio Killer, que é um grande mestre do Mindset aí. Ele vem explicar pra gente algumas das formas, né, que a gente tem para controlar a mente e melhorar aí o nosso operacional, nosso dia a dia como trader, fechar o nosso mês de forma consistente, tá? Guarda aí um pouquinho a galera chegar, né? Tá todo mundo chegando aí agora. Porque, vamos lá, Henrique fez uma pergunta aqui. Por que muito trader que faz curso de trader começa a vender curso? Cara, é simples. Vender curso não tem loss. Não tem loss. Simples. O cara vende curso e ele não tem perda. É um mercado. Como outro qualquer. Como existe hoje gente vendendo curso de inglês. E não tem nenhum demérito nisso. A diferença é quando o professor ele vende o sonho, né? Diferente o cara chegar para você te ensinar um curso, te explicar uma técnica, uma análise, um estudo e te falar que você pode ser ganhador ou não te prometer, né? Como muitos por aí fazem, te prometendo o sonho e na verdade esses caras estão operando apenas conta simulada. Isso daí você já conhece, já está cansado de ver aqui na página. A gente sempre brinca um pouquinho com relação a isso, né? Tem mais alguma pergunta aí rápida que não tem a ver com o tema de hoje? Sim, eu queria muito que se vocês tivessem alguma pergunta que tivesse a ver com o tema, vocês colocassem aí pra gente poder trocar essa ideia aí com o Killer, tá? O Killer é um cara que é um monstro, ele fez faculdade de psicologia, pós-graduação. Ele é um cara assim fora de série, o cara sabe muito. E no papo que eu tenho tido com ele ultimamente, a gente tem trocado muita ideia e assim, eu tenho aprendido muito com ele. E, cara, nada mais justo do que convidar ele aqui para trocar uma ideia com vocês, né? E trazer um pouquinho do que ele sabe. Maicon Lopes 108. O tema hoje é Mindset do Trader, tá? Galera que tá perguntando aí qual o tema, o Wesley também perguntou, é o Mindset do Trader, Mindset ideal para o trader, beleza? Independente se você opera opções binárias, se você opera B3, se você opera Forex, você tem que estar com o teu Mindset bacana, ok, entendeu? O tema é o Mindset do Trader. E aí a gente está trazendo hoje um cara que é um mentor, um coach nesse assunto, que já trabalha há mais de 10 anos com gestão de pessoas. Ele há 4 anos trabalha como coach mentor, tá? Pós-graduado em gestão de negócios, MBA em gestão empresarial pela FGV, pós em pedagogia empresarial, beleza? O cara é Master Coach, especificamente de trader, tá? Coautor de 2 livros, então assim, hoje a gente vai extrair dele aí o máximo que a gente puder de informação para nossa live aí e poder trocar essa ideia, beleza? Vocês têm alguma dúvida com relação ao Mindset para a gente poder trocar aqui com o Killer? Leandro Senardi, operacional é 80% Mindset, 10% estratégia, 10% capital. Exatamente isso. É exatamente isso. O Killer ele costuma jogar um pouco para baixo. Ele diz que é 50%. 50% Mindset, 50% estratégia. O capital que você colocou aí é para quem quer operar na conta real, ou seja, nosso objetivo de todos, né? Mas assim, basicamente você pode ter sucesso e ter a tua consistência na conta simulada. Então seria 50% Mindset, 50% estratégia. Mas aí entra uma outra questão. Quando a questão é conta real, o Mindset é outro, né? Ele fica prejudicado por N motivos. Nós somos fortes na perda, né? E fracos no ganho. Esse aqui é o problema. Eu acho que o Killer tá aqui, só um minutinho, gente. Pedindo pra entrar aqui, deixa eu só liberar ele. Ferreira, né? Não.
Ele não. Sim, Leandro. Não, conta real, sem dúvida. O nosso objetivo é conta real. A gente não tá. Mas assim, é porque o Killer ele fala um pouquinho dessa parte sem ser muito, como eu vou te dizer, sem levar em conta o capital, tá? Esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é passar sobre o mindset de cada um mesmo, de cada trader, de como você deve buscar a tua consistência. Entendeu? Só um minutinho. Tiago Ramos Dias, conta real é simulada. Como fica o mindset? Cara, é totalmente diferente. É outro. O mindset é outro. Eu conheço muito aí, muito trader que o cara é milionário na conta simulada e quando vai para a conta real não consegue ser ganhador. O cara ter o dinheiro em jogo faz toda a diferença, né? Só um minutinho, galera. Mindset vamos de forma literal aqui, tá? Pra, eu tenho a minha visão sobre mindset, que é a forma como você coloca a tua mente pronta para o que você quer fazer, mas existe uma forma literal do que a palavra significa, até o killer vai poder dizer. É a mentalidade correta, né? No caso, hoje a gente vai estar falando aí do mindset do trader. Tiago Coxer, como construir um mindset no dia a dia. Então, cara, a gente vai conversar sobre isso agora, tá? O Killer acabou de chegar aqui, vou liberar ele na transmissão aí para a gente começar a conversar e trocar uma ideia aí, que eu abri a caixa de pergunta para todo mundo perguntar e tirar dúvidas aí. Boa noite, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem, Bruno? E você? Beleza, tudo certo. Cara, é um prazer te receber aqui no canal, na página, tá? É, a gente trocou essa ideia aí, já vem há um tempo falando desse nosso encontro, para a gente trocar essa ideia aqui na frente. E queria que você se apresentasse aí um pouquinho para a galera, para todo Legal. mundo que está querendo saber. Bom, primeiro agradecer, Bruno, a oportunidade, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Master Coach, mentor, analista de perfil comportamental, também sou practitioner em PNL e também alguns cursos na área de inteligência emocional. Atualmente eu trabalho numa empresa cerâmica como coordenador de desenvolvimento organizacional e à noite eu também sou professor. Quer dizer que sobra pouco tempo aí, mesmo assim, tenho estudado bastante. Sou professor do Centro Paula Souza há 10 anos, tá? Gosto muito de Bacana. tudo que eu faço, cara, e estou cada vez mais apaixonado por essa área aí de pessoas, de desenvolvimento. Então, a ideia aqui, de verdade, é compartilhar conhecimento, tá? Eu acho que isso não ocupa espaço. O que a gente puder transmitir vai ser, para mim, um prazer enorme, tá? Muito obrigado mais uma vez, Bruno, pela oportunidade. Espero poder contribuir aí. Não, com certeza. Eu conversei aqui com o pessoal antes de você chegar, estava te apresentando um pouco aí, falando um pouquinho das tuas façanhas aí nesse teu caminho até hoje, até chegar aqui, né? E assim, sem palavras, você é um cara com alto gabarito aí para poder falar com propriedade tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Eu abri esses dias aí, ontem e hoje, uma caixa de pergunta para a galera botar aí o que eles queriam saber, quais eram as maiores dúvidas que eles tinham. E Certo. assim, queria saber se a gente pode começar ainda aí já com algumas perguntas, o que é que a gente pode Fica à vontade, iniciar. Bruno. Vamos lá. Show de bola. Cara, aqui veio uma das perguntas que, cara, não é nem uma pergunta, né? Na verdade, é uma dúvida até minha mesmo. Qual que é a importância, na verdade, qual que é a importância, não, o que é IE na questão do mindset, na questão aí Tá. Muito bem. dessa parte emocional, né? E é nada mais é que a abreviação da inteligência emocional, do mindset que Uhum. todo mundo fala hoje. Eu costumo brincar, mas é bastante sério, né? Para vender livros, eles vão inventando uns nomes aí, talvez para complicar. Sim, E você vai perceber, a gente tem conversado bastante, que eu gosto da coisa mais simples, mais objetiva, né? Eu sei que tem muita coisa que vende mais, né? 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, e sucesso daqui, dali. Mas eu acho que a gente precisa ser mais transparente, mais claro.
esse lance da Concordo. importância da inteligência emocional, Bruno, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Estou me aproximando, alguns clientes agora da área de operação, de trader, de mercado financeiro. Mas, cara, só muda o CNPJ das empresas, só muda o CPF das pessoas, os problemas são A emoção basicamente é a os mesmos. mesma, né? É a mesma, cara. Você muda o personagem. Você vai ver, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que tem problema de relacionamento interpessoal. Isso daí em todo lugar. Na área de trader, já é muito Uhum. mais o lance consigo mesmo, né? Você fazendo gestão das suas emoções. Tem autores que falam que 80% do sucesso de um trader, por exemplo, está relacionado à inteligência emocional. Eu prefiro uma análise um pouco mais tímida aí. Vamos colocar 50-50, já está bastante razoável, hein? 50% para sua capacidade técnica, todo o lance de estratégia, todos os estudos que tem que fazer para entrar nesse mercado. Isso, quem sou eu para dizer? Você domina isso muito bem. E a outra parte, a questão da inteligência emocional, que pouca gente percebe que é importantíssimo. Na verdade, sem esse autoconhecimento, é impossível chegar no topo. Essa é uma das formas mais sutis de conseguir bons resultados. Ter o autoconhecimento para se destacar nesse mercado financeiro. Às vezes a gente acha que se conhece, Bruno, mas a gente não se conhece, cara. Eu atendi uma pessoa hoje à tarde, e isso é bastante simples, né? Ela é de São Paulo. Às vezes eu dizia a ela, você está dirigindo ou está, sei lá, tomando banho, e aí você tem contato com você mesmo, começa a pensar algumas coisas, mas daqui a pouco vem algo que te sequestra suas emoções, ou você começa a pensar o que você vai jantar, o que você vai fazer, pô, não tem mais jogo na TV, etc. Você não consegue. E muitas vezes num processo, por exemplo, de coach, de mentor, ou usando PNL, você consegue ferramentas para olhar para você mesmo. Essa é uma das riquezas da inteligência emocional. Se conhecer melhor, saber fazer uso das suas próprias emoções. É algo muito simples, cara, mas lógico que assim como a parte técnica que a gente estava dizendo, também exige treino. Para mim, tudo é treino. Então, inteligência emocional e autoconhecimento estão intimamente ligados. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Não sei se respondeu, tá, Bruno? Fica à vontade Não, aí. respondeu. Respondeu super, assim. E uma outra coisa, uma outra questão que eu estava lendo um pouco sobre esse assunto, como é que é essa história de inventário de emoções? Explica aí pra gente. Isso é Ah, uma tá. coisa Bom, bacana, pelo que eu vi. sim. É que assim, a minha formação inicial, é que eu não quis prolongar, né? Minha formação inicial é em logística. Depois Uhum. eu fiz FGV, gestão empresarial, e algumas outras pós-graduação na área de pedagogia, enfim. Mas inventário é um termo da logística, né? Não é aquele inventário quando morre um ente querido, não, que dá aquele rolo na família, né? Inventário é quase que fazer uma análise, uma contagem, uma identificação do que se tem. Isso na área de logística. Aí eu batizei esse termo comparado com as nossas emoções, que nada mais é que se a gente transformar em inventário de emoções para identificar as minhas emoções. Qual que é a dica, né, para quem está acompanhando a gente nessa live? Antes de fazer uma operação, por exemplo, eu fazer um inventário das minhas emoções, identificar, perceber-se. Bom, como eu estou me sentindo nesse momento? Você está bem? Você não está bem? Você dormiu bem? Pode parecer simples isso, mas não é. Às vezes a pessoa acorda já na adrenalina. Eu costumo dizer também uma frase: a pressão da vida real já é gigantesca, independente do segmento que você atue. E às vezes a gente faz o favor de aumentar isso ainda. Isso é perigoso. Então, se você não faz esse inventário de saber onde estão as suas emoções, onde está a sua mente nesse momento, ela está aqui e agora? Essa é a ideia. E o coach fala muito disso. Nós temos somente o aqui e o agora. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco, no final dessa live, etc. Então, quando eu me concentro no aqui e agora, eu consigo perceber como eu estou. No final, a ideia é até propor um exercício prático, que está muito relacionado com esse inventário de emoções. Isso exclusivo para o trader, para que ajude essa galera que vive, né, as adrenalinas aí do dia a dia. Eu imagino, eu sou fã de vocês, porque, cara, eu imagino as emoções aí é sempre a flor da pele, né? Muita pressão. E aí é o que eu digo, pressão da própria realidade é pressão às vezes construída, que é pior ainda. Mas é isso. Então, inventário das emoções, em outras palavras, é identificar como eu estou me sentindo. Parece simples, mas muitas vezes numa sessão de coach, quando eu pergunto,
E aí, Bruno, como você está se sentindo agora? A pessoa dá uma travada, cara. Ela fala assim, caramba. Ela quase não pensa sobre isso, entende? E aí É as verdade. emoções, a gente não tem costume de fazer essa reflexão. É quase que eu estou bem ou não estou bem, feliz ou triste. Não é só isso, tem muito mais emoções, tá? E a gente pode ir conversando sobre isso ao longo dessa live também, fica à vontade. E Killer, você diria que se o trader ele passar a notar essas emoções no dia antes de operar, você acha que isso é uma ferramenta bacana para ele lá na frente voltar e analisar dia a dia? De repente, o dia que ele teve uma performance melhor, ele fala, pô, nesse dia aqui eu estava me sentindo meio apreensivo. Ou então ele teve uma performance ruim, estava triste, etc. Isso serve como uma ferramenta? Exatamente, essa é a grande ferramenta. Na verdade, você até antecipou um pouco do que nós vamos falar Uhum. mais no final, mas é exatamente isso, cara. Quando eu identifico como eu me sinto e coloco, olha, o que essa emoção trouxe de comportamento, está intimamente ligado, porque nós nos comportamos em virtude das nossas emoções. É que nós não pensamos nisso, é quase que automático. Sabe aquele lance antigo de ação-reação? É quase isso. Uhum. Se eu estou com raiva, que tipo de comportamento que isso me traz? E poucas vezes eu penso nisso. Quando eu identifico isso, eu consigo me antecipar. Como? Cada vez mais eu entendendo. Ó, toda vez que eu tenho raiva, eu tenho esse comportamento, essa reação. Que resultado isso gera? Não me parece, raras vezes, traz um resultado positivo. Aí você começa a se conhecer melhor. E aí sim, quando isso acontecer de novo na prática, você consegue se antecipar, entende? E aí você tem a coragem de conseguir parar. Fala, não, peraí, agora eu tenho que parar. Que é, por exemplo, as pessoas me procuram especialmente para esse caso. Olha, eu atuo no mercado de trader e eu tenho dificuldade de parar. Eu não consigo parar. Eu estou ali na adrenalina, estou perdendo, e aí de repente eu quero recuperar e não consigo esse autocontrole. E aí, muitas dessas pessoas acabam desistindo. E aí você pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas é uma das coisas que pegam, tá? Esse desequilíbrio emocional. Porque elas não se percebem, entende? Elas acabam, tá ali, começou de repente na euforia, virou estresse, tensão, nervosismo, ansiedade, misturou tudo, não conseguiu identificar nada e o resultado foi péssimo. A gente costuma chamar aqui no meio da galera como dia de fúria, né? A gente sabe que o dia de fúria é um dia que não é bom para ninguém, né? Acaba que estraga o mês das pessoas, estraga tudo. E assim, a gente sabe que nunca traz um benefício positivo, né? Pro trader no final das contas. Mas vamos continuar aqui na nossa batida. Cara, e como é que você passaria alguma coisa bacana aí para a gente aprender a lidar com os resultados ruins, com loss que a gente tem no dia, com loss que a gente tem naquela semana, no mês, e continuar seguindo o planejamento, né? Isso é o mais Sim, complicado. sim. Eu sei, como um bom ser humano que sou também, que ninguém vai ficar feliz, excitado, satisfeito com o resultado negativo, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, perda, prejuízo, não significa que é o fim. Foi somente aquele momento. Eu não posso transformar aquilo em uma derrota enorme. Do mesmo jeito que um momento de euforia pode ser perigoso e deixar você vulnerável, porque você pode ser levado à tentação de agir pelo impulso, trazer ganhos rápidos e também é perigoso, uma perda também não significa o fim. O que nós temos que aprender? Me corrija se eu estiver errado. É impossível, eu não conversei com nenhum trader até hoje que falou assim, cara, eu só ganhei. Nem aqueles Não, é mais impossível. nem Não aqueles que existe. têm aquela lábia para vender um curso, eles não vendem essa imagem, porque não existe. É impossível. Uhum. Então, bom, se eu estou entrando no mercado, que eu já sei que existe perdas e ganhos, eu preciso aprender a lidar com isso. Nada mais que inteligência emocional. A diferença está no aprendizado que isso me traz. A ideia aqui, a dica do Killer é o quê? É transformar essa derrota em aprendizado. O que eu aprendo com isso? E aí sim, volta naquilo que nós estávamos falando. Bom, eu perdi. O que faltou aqui? Ah, foi falta de sorte, planejamento, gerenciamento, foi um descontrole emocional, eu que fui acelerado demais ou não, porque as duas coisas estão caminhando juntas, concorda? Concordo. Razão e emoção, o tempo todo. Lado direito do cérebro,
querendo lá, vamos para cima, o lado esquerdo já mais racional, falando assim, não, calma aí, cara. Peraí, você tem que se planejar, você tem que saber o que está fazendo, tem que ter foco, tem que ter meta. Aí o lado direito já acelerado, falou assim, não, no emocional, de repente tá desequilíbrio. Não, vai dar certo, vamos tentar, vamos tentar. E às vezes isso, quando não está equilibrado, assim como toda a nossa vida, tá? Eu aproveito que pode ser tenha pessoas de outras áreas nos assistindo, independente da área da nossa vida, muito se fala, mas eu tenho que repetir, tudo é equilíbrio, né, cara? Tudo é equilíbrio. Então a derrota, respondendo a sua pergunta, ela pode me trazer aprendizado, cara. Eu digo aos meus clientes, né? Nós aprendemos mais com erros do que com acerto, não é verdade, Bruno? Obviamente que ninguém vai sair por aí errando, né? Olha, estou aprendendo. Agora eu vi uma live lá que o Killer falou que eu aprendo mais errando. Não, temos que evitar os erros. Mas quando eles acontecem, de maneira madura, eu posso aprender com eles. Bom, o que eu fiz ali que eu não devo fazer novamente? É isso. Só que isso de uma maneira sem se martirizar, entende? Autoflagelar, se condenar, achar que eu não sou ninguém. Isso no coach e no PNL a gente chama de sabotadores, tá? O que são sabotadores? Eles existem de maneira interna ou externa. Sabotadores é aquelas pessoas que não querem ver o seu sucesso, não querem ver você feliz, nem ver você sorrindo. Elas querem tumultuar a sua vida, né? Quando você fala, vou entrar no mercado financeiro, elas falam, meu, sai fora, isso não dá nada, isso é coisa de maluco, etc. A Você loteria, fala, né? ou mudar de emprego, sei lá o que for, os sabotadores estão espalhados por toda parte. Mas pior ainda quando o sabotador é interno, né? Eu mesmo me saboto. Eu posso acreditar, eu não consigo. Será? Eu não sou inteligente, eu não tenho essa versatilidade, eu não tenho equilíbrio. Tudo bem, ninguém nasceu equilibrado, ok? Ninguém nasceu equilibrado, mas também ninguém nasceu desequilibrado. Nós vamos sendo construídos ao longo do tempo aí. Mas eu acho que eu falei demais já, Bruno. Toca aí, Não, foi cara. legal. Foi bacana, foi bacana. E com relação a esse teu equilíbrio que você está falando aí de razão e emoção, você diria o que é? 50% razão, 50% emoção? Seria ali o Olha, número perfeito? na verdade, assim, é difícil dizer um número, tá? Até Uhum. porque não existe um livro de regras. Eu acredito no equilíbrio, sim, mas há momentos que eu vou ter que ser mais racional do que emocional. E o contrário também é verdadeiro. Então não tem um livro, né? Se Entendi. tem um livro, alguém vendendo, é, E aí, pode não contar que é compra, mentira. não compra. A ideia é sempre neutralizar as emoções negativas e potencializar as positivas. Mas você concorda que também o excesso de euforia pode trazer uma cegueira? E aí, de repente, você. Não é isso, cara. Não é utopia. Não sou um super-homem, agora eu posso tudo. Não é isso, cara. Por isso que é equilíbrio. Nem tanto. Nossa, esse otimismo ao quadrado pode também me fazer correr risco desnecessário. Ao mesmo tempo que o pessimismo não traz nada de bom. Então, esse equilíbrio é saber. Nesse momento, eu tenho que ser mais racional, de repente. Eu preciso ter essa condição. Eu costumo dizer. Só o equilíbrio emocional também não resolve, concorda? O senhor equilíbrio entra no mercado financeiro, mas não entende nada da parte racional, da parte lógica, não estudou o mercado, ele vai conseguir algum resultado? Jamais. Por isso que é equilíbrio. E não tem uma regra, tá? Eu não diria 50-50. Eu diria cada momento. Trazendo isso para um outro segmento, talvez até na nossa vida particular acontece isso. Há momentos que nós temos que ser mais emocionais em determinada situação da nossa vida. Fala, não, mas a razão diz que eu não tenho que ajudar, porque esse cara não merece minha ajuda. Mas vem o emocional e fala assim, meu, peraí, né? Se Tá fosse eu... precisando. exatamente, o exercício da empatia. Como o contrário é verdadeiro, vai ter um momento que vai ser, meu emocional já foi, porque não dá mais, né, cara? Já dei uma chance, duas chances, três chances. Isso acontece muito no mundo empresarial, pessoa que perde um emprego, né? Ninguém demite ninguém, é a pessoa que perde o emprego, ela não dá Com resultado, certeza. ela tem um feedback, segundo feedback, no terceiro, aí entre razão e emoção, muitas vezes já aconteceu, mas ele tem não sei quantos filhos para criar, ele paga aluguel, tá, mas será que ele está pensando nisso, né? As ações que ele Não está adianta a tomando. empresa pensar nisso e ele mesmo não pensar, né? Exatamente. Por isso que nesse momento tem testes para isso, tá? Eu, por exemplo, sou mais emocional do que racional, mas nesse momento eu tenho que ser mais razão. Eu tenho que pensar, bom, é para a empresa, não é nada pessoal, é profissional. O cara não está dando resultado, etc. Como que vamos fazer? A empresa não é uma empresa filantrópica,
Não é uma de ONG. resultados, não é uma ONG. É diferente. E a pessoa também já teve as oportunidades dela, enfim. Por isso que não existe, assim, eu não diria um 50-50. Entendi. Situação a situação. Show de bola. E voltando um pouquinho nessa parte da inteligência emocional que a gente estava falando mais cedo, como é que ela pode ser aprendida, estimulada a eu desenvolver esse lado, né, dessa inteligência emocional que você estava falando? É prática, cara. Não tem como. Dia a Tudo é dia, né? prática. Se você quer jogar basquete, você tem que treinar muito. Se você joga futebol, qualquer tipo de esporte. A inteligência, o nosso cérebro também é como um músculo que tem que ser treinado. Na PNL, a gente aprende que o cérebro ele não consegue diferenciar o que é verdade ou mentira, presente, passado e futuro. Então, a informação que nós lançamos para nossa mente, ela acredita. Por isso que é treino. A inteligência emocional também, eu tenho que desenvolver isso, treinar, treinar. Aí eu atendo várias pessoas, atendi pessoas que tinham uma explosividade enorme. É mágica, cara, não é mágica, mas o cara tem que treinar. Quando acontecer uma situação parecida, que um momento anterior, numa situação anterior parecida, o cara quase que pegou o outro pelo pescoço, ele, pô, peraí, deixa eu me controlar. Não significa que ele vai ficar zen e tal. É treino. Vai chegar um momento que a mesma situação vai ter um efeito bem menor para ele. E antes, qualquer, sabe, faísquinha, você não conhece, todo mundo conhece alguém assim, que qualquer detalhe diferente do que a pessoa acredita, a pessoa explode e tal. Tudo esse equilíbrio. Porque, como eu disse lá atrás, nós vamos sendo construídos. Se você for investigar, você vai entender que aquela pessoa, em algum momento, ou ela teve gestores assim, ou a própria criação dos pais foi levada mais para esse lado. Então, não existe uma regra, existe treino. Eu quero me desenvolver de maneira inteligente, emocionalmente, é treino. É primeiro identificar minhas emoções e saber o que eu faço com elas, uma vez que eu tenho que assumir essas emoções. Eu gosto muito de uma autora, eu sempre cito ela, chama Lourdes Possato. No livro Equilíbrio Emocional, ela sempre diz: eu sou responsável pelo que sinto. Cara, isso é sensacional. Chega de colocar a culpa no outro, sabe? A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é disso, é daquilo. Não. Eu assumo as responsabilidades pelas minhas emoções. Nada, Bruno, nada, cara. Ninguém pode interferir naquilo que nós sentimos. Pode até tentar, é verdade, fazer o papel de sabotadores e tal, querer menosprezar a sua capacidade, querer te insultar, mas eu posso assumir o controle daquilo que eu sinto e falar assim, não, meu, tudo que você está falando não é verdade. Uma vez que eu acredito nisso, vira uma crença. E aí a gente pode falar disso daqui a pouco. Não, legal isso que você está falando, que bate exatamente com uma matéria, um estudo que eu venho fazendo ultimamente e que tem me ajudado, tem me mudado muito, que é o estoicismo. Você deve até conhecer aí pelo teu trabalho, né? Cara, o Legal. estoicismo, para mim, ele tem me ajudado demais, que é justamente isso. O outro, ele pode fazer o que ele quiser, mas o que eu sou não vai mudar, né? A minha emoção, o que eu Exatamente. sinto, não precisa mudar com relação ao que o outro faz comigo. Mas, voltando aqui à nossa regrinha do jogo aqui, só para não fugir muito, me fala um pouquinho sobre como a PNL pode ajudar a gente, programação neurolinguística aí, para quem não conhece. Bom, PNL é um campo gigantesco, né? Eu vou destacar aqui alguns principais. É, a base, o alicerce do coach está intimamente ligado com a neurolinguística. Eu quero pegar alguns pontos. Os sabotadores que eu falei é um deles. A PNL também ela consegue nos fazer ampliar nosso campo de visão. Eu sempre digo, né? O coach, a PNL ensina a ver a mesma coisa com um olhar diferente. Você consegue ver possibilidades onde não tinha. E esse momento é um momento oportuno para isso. É um momento cheio de adversidades. Óbvio, ninguém está menosprezando isso. Mas também existem possibilidades. É quase aquele lance. Se tem alguém chorando, alguém está vendendo lenço, e não estão vendendo máscara, etc, etc. É quase isso. Eu posso recuar, me fazer ali fragilizado, vítima, ou eu posso falar, caramba, onde eu posso atuar agora? Essa é a ideia. Ela aumenta esse campo de visão. Porque essa programação, parecido com uma programação de um sistema, de um computador, ela faz isso com a nossa mente. Nós conseguimos reprogramar a nossa mente, tanto com coisas ou com
efeitos positivos que nós conseguimos, resultados positivos. Olha, é identificar o que eu fiz naquele momento que eu tive uma operação positiva. A PNL ensina esse caminho. Ao mesmo tempo que ela também ensina você a reprogramar emoções negativas, como medo, fracasso. Naquele momento eu fracassei, tá? Foi naquele momento. Que tipo de comportamento me levou àquela emoção, etc. Eu faço esse inventário de novo, eu identifico, reconheço, assumo isso, para que isso não volte a acontecer. Isso a PNL consegue fazer. A PNL também Bacana. trabalha com gatilhos emocionais, identificar o que sequestra as suas emoções ou quem sequestra as suas emoções. No mundo empresarial, tem muitas pessoas que são sequestradas por pessoas. Um olhar, um comentário, um deboche, a pessoa já fica louca, ela já perde o seu eixo ali, sabe? Ela explode. E aí ela perde a razão, concorda? E o gatilho emocional também de um trader, por exemplo, é ele consigo mesmo. É entender isso. A PNL ajuda você a identificar, caramba, o que sequestra minhas emoções? Aí eu perco a minha sanidade mental. E por último, eu quero destacar também a questão das crenças limitantes, que é uma Uhum. das bases incríveis da PNL. O que é uma crença? Que não tem nada a ver com religião, tá? Crença é tudo aquilo que eu acredito como verdade. Se um dia teve um professor infeliz que disse, olha, Bruno, você nunca vai ser bom nisso, ou você não é inteligente, você acreditou nisso, você pode ter guardado, não falou para ninguém, mas isso sempre acaba te incomodando. Você quer empreender, você lembra, não, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu não sou inteligente, porque você acaba lembrando daquilo, mesmo que no seu subconsciente. PNL ensina você a transformar essas crenças limitantes em crenças propulsoras, crenças positivas. De novo, treino. É colocar quase que um museu de crenças, essas crenças que nada agregam para você. E tem pessoas, cara, acredite, várias pessoas que eu já tive o privilégio de ter esse contato no processo de coaching, que acabam arrastando, cara, essas crenças por longos anos. E a boa notícia, eu quero encerrar aqui falando da PNL, nesse pedaço, falando de PNL. A boa notícia é que crenças limitantes, elas são passageiras, então nós podemos transformá-las. E as crenças positivas, elas são para sempre, são suas. Por isso que é fácil perceber quando um cara é mais otimismo, mais otimista que outro, tem mais iniciativa, etc. É dele aquilo, cara. Você pode tentar tirar isso, mas você não tira. Isso a gente consegue perceber, não tem a ver com se o cara é rico ou pobre. Tem uma pessoa que trabalha na empresa onde eu estou, que ela trabalha no setor de limpeza. O cara mais feliz que eu conheço, cara. Se ele te vê 7 vezes durante o dia, ele fala 7 vezes bom dia, tá sempre com um sorriso, entende? É um cara cheio de crenças propulsoras, que foi desenvolvendo, mesmo que ele nem saiba que isso exista, com esse nome, com esse conceito, mas ele tem aquilo dentro dele. Ele não deixa que, tá chovendo, pô, eu tenho que levar isso aqui na chuva. Ele tá com um sorriso lá, entende? Outros lugares dele poderia já falar assim, tá vendo? É por isso, falaram que eu tinha que estudar. Falaram que eu não ia dar certo, eu não conseguiria ter um cargo de gestão, não posso nunca ser um líder, entende? Tudo isso também através de métodos, ferramentas e treino. Eu acho que Bacana, bacana. de PNL, cara, ficaríamos aqui falando a noite toda. Horas, né? Não, bacana, mas já foi uma boa explicação aí para quem não conhece, quem não sabe, não saberia como poderia implementar no trade, né? E assim, para a gente fechar aqui, eu queria que você desse para a gente um exercício prático que pudesse melhorar aí a vida do trader. Pelo menos que Legal, seja 1% da show gente de poder bola. melhorar. Bom, o exercício prático é muito simples, tá? Está muito próximo do que nós falamos dos inventários, mas agora vai ser um passo a passo. Eu imagino que todo trader organizado deve ter lá uma planilha ou uma agenda que ele escreve ali, que ele organiza os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, ok? Eu acho que sim, né, Bruno? Normal. Mas, é, agora eu quero... Deveria ser, pelo menos. Ou deveria, é legal, é verdade. Eu quero sugerir 4 passos para você que nos assiste para ter melhor êxito. Eu quero chamar isso de diário do trader. Então, a minha sugestão é muito simples, que você tenha uma agenda, um caderno, seja lá o que for, mas anote isso diariamente, todos os dias que você operar. Você pode até falar assim, caramba, está ficando repetitivo. Ótimo. Significa que você está tendo uma base sólida e está se conhecendo melhor. Não é para ser diferente, é para ser o que é. Os 4 passos são bem simples. O primeiro passo é a emoção. Que tipo de emoção você sentiu enquanto operava?
Não importa se é uma emoção positiva ou negativa. Eu tenho até aqui um dicionário de emoções. Depois eu posso mandar para você, se você quiser compartilhar no meu Pô, grupo do maravilha. Instagram. Nossa, Até tem. Eu mandei lá um exercício para ajudar. Então aqui tem, por exemplo, eu estou animado, alegre, confiante. Eu estou desanimado, distante. Eu estou irritado, incomodado, ansioso, confuso. Aqui eu coloquei emoções de alegria, de tristeza, de raiva, de medo. Eu estou tenso, preocupado. Isso ajuda, porque nós, muitas vezes, como eu disse no início, a gente realmente está alegre ou triste. Não é só isso, tem muito mais coisa, muito mais emoções. Muito bem. Então, o primeiro passo é fazer justamente isso. Como eu me senti naquele momento. Eu tive medo, estava inseguro, ansioso, qualquer coisa. Eu senti mais de uma emoção, anote todas elas lá. O segundo passo, qual que foi o comportamento que essa emoção gerou? Então, se o primeiro passo é emoção, o segundo é comportamento, que tem a ver com a reação. Gerou o quê? Vamos dar exemplo que fica mais fácil. Se você estava com raiva, de repente gerou um comportamento de revolta. Se você estava feliz, gerou um comportamento de segurança. Você ficou mais tranquilo, tá? É escrever isso. Não tem certo e errado, é aquilo que você reconhece, tá? Você não vai mostrar isso para ninguém, é para você mesmo, é exercício de autoconhecimento. Tudo bem? Então, primeiro passo, escreve a sua emoção. Segundo passo, o comportamento que aquela emoção gerou. Terceiro passo é o resultado. Olha que incrível. Então, beleza. Se eu comecei com uma emoção de raiva, eu tive ali um comportamento de revolta. E qual foi o resultado que gerou? Foi um resultado negativo, foi um resultado ruim. Eu perdi completamente o equilíbrio. Escreva o que você quiser. De repente, como eu disse no outro exemplo positivo, eu estava feliz, eu tive como comportamento a segurança e o resultado foi um resultado positivo, foi um resultado calmo. E aqui, independe se positivo ou negativo, eu quero que você escreva o resultado que isso trouxe, tudo bem? E o quarto e último passo, para mim o mais importante, é o aprendizado, cara. O que você aprendeu com isso? Com essas emoções, com esses comportamentos e esses resultados? Isso é o mais importante. E sabe o que é legal, Bruno? Por que acontece, cara? Por que o processo de coach sério, diferente do que tem... no YouTube tem muita coisa, né? Querendo vender mágica, tem coach querendo fazer papel de psicólogo, que isso me mata, cara. Isso atrapalha o trabalho de bons profissionais. O coach é simples, cara, mas ele é muito consistente e poderoso. Quando levado a sério, não tem como não acontecer. A pessoa, ela assume esse compromisso com ela mesma. Não é o killer dizendo, escreve aí que você é assim, escreve. Quando isso acontece na vida real, qual que é a nossa reação? Horrível, cara. Se alguém vem e fala assim, pô, Bruno, você é desorganizado, hein, cara? Dependendo se for seu chefe, você até segura a onda, mas no fundo, você quer enforcar o cara. Agora, quando é você que assume isso, por isso que funciona. Então, o trader vai colocar a emoção, o comportamento, o resultado e, por fim, o aprendizado. Ele escrevendo isso, cara, não tem como. Diariamente, ele vai perceber o que cada resultado trouxe em cima das emoções iniciais. E, de novo, uma vez que isso acontece, permite que ele aprenda. Toda vez que isso acontecer de novo, opa, eu estou vendo que lá na frente, isso já aconteceu uma vez, duas vezes, como prever que se o cara começou com raiva, está revoltado, e toda vez que isso acontece, ele tem resultado negativo. Será que ele vai apanhar quantas vezes para aprender que fala assim, não, hoje é hora de parar. Então é melhor assumir, é isso, cara, assumir as suas emoções. Não é terceirizar, não, joga pro outro. Assume, segura a onda, e aí tem várias dicas, né, meu? Vai fazer meditação, vai praticar esporte, vai cuidar da sua autoestima, para que depois praticar um você hobby, volte. né? Hobby, cara. Tem pessoas que perderam já, cara, a expectativa, ocuparam todo o tempo, esqueceram do hobby, que parece fútil, mas não é importante, cara. Aquilo é só válvula de escape, seja lá o que for. Jogar carta, praticar um esporte, caminhar, pedalar, qualquer coisa, cara. Dar a volta com o cachorro, qualquer coisa. Mas você tem que fazer alguma coisa que você goste, cara. Tocar um violão, etc. Faça alguma coisa para realmente equilibrar as suas energias. Bacana, Desculpa se bacana. eu falei demais aí, mas eu acho que é Não, isso. foi ótimo. Né, nisso que você estava falando me deu até uma ideia. Eu queria deixar um compromisso aqui com quem está assistindo a live, que eu não tenho diário de emoções, tá? Nem tinha conhecimento dessa ferramenta e vou fazer. Então,
o meu compromisso com quem está assistindo é na próxima live que a gente sentar aqui. Até queria combinar com você se a gente pode fazer uma semana que vem e Claro, trazer o claro. meu diário aqui para a gente trocar Pô, uma ideia e mostrar, legal. Isso é tá? bacana. Isso gera compromisso, é exatamente isso, cara. Exato, bacana. E assim, eu queria deixar um convite também para quem está assistindo, se puder fazer o exercício prático do Diário das Emoções e trazer aí para a gente na próxima live aqui, a gente trocar uma ideia, abrir o espaço aqui para comentário, para perguntas, eu acho que vai ser bem interessante. Killer, eu queria deixar aberto aí para você falar o que você tiver que falar, concluir aí teu pensamento com relação a isso e explicar um pouquinho do teu trabalho. Hoje, o que que você está oferecendo aí para o trader, para o investidor? O que que você pode trazer aí para esse profissional? Legal, cara. Bom, eu agradeço de novo, foi um prazer enorme. Ó, eu tô olhando aqui no relógio de vez em quando, a hora voa, né, cara? Quando o assunto Verdade, mas está muito bom. é gostoso, me identifico muito, a ideia é realmente contribuir. Hoje, em razão dessa pandemia, não tem como não ser tudo à distância, né, cara? Eu faço, além de coaching em grupo, treinamentos em grupo para lideranças, com jogos corporativos, me identifico muito com isso também. Nesse momento de pandemia, eu estou fazendo aquilo que eu estou sugerindo às pessoas, né? Transformar a diversidade em novas possibilidades. Então, foi isso que nesse momento, tive o prazer de conhecer o Bruno, em contato com outras pessoas que têm me procurado no via Skype, por exemplo. Eu faço atendimento de coaching via Skype, chamada de vídeo, qualquer ferramenta que a gente puder utilizar. Normalmente, Bruno, eu faço uma sessão experimental. Então, de repente, tem muita gente, cara, que não sabe o que não sabe o quanto pode ajudar. E aí, uma hora de bate-papo, sem custo algum, a pessoa entende. E aí ela decide se quer ou não continuar, de repente não é esse o momento. Para mim, cara, é sempre um prazer enorme. Independente se a pessoa vai ou não desenvolver nesse momento um processo de coach comigo, só essa troca de ideia, cara, é sensacional. Essa troca de experiência traz aprendizado para as duas partes, tá? Então, se alguém tiver interesse, é só me seguir lá no Killer Coach. Também fiquem à vontade para perguntar para o Bruno meu contato, passa meu WhatsApp, fica à vontade. Quanto a isso, eu estou inteiramente à disposição. Também estou aqui aberto para responder perguntas que de repente não deu tempo de perguntar durante a live, tá? A ideia é essa, poder contribuir. E quero deixar uma mensagem para vocês, né, cara? Que nunca desistam, né? Nunca desistam, nunca deixem de estudar, busque sempre aprendizado, e aprendizado nem sempre está ligado a matricular-se. Isso eu falo para meus alunos. O aprendizado está em toda parte. Cerque-se de pessoas positivas que valem a pena, sabe? Fujam desses sabotadores, pessoas negativas que sugam a sua energia. Você sai até meio fraco assim. Isso é verdade, cara. Tem pessoas que nós podemos optar. Eu não estou falando de menosprezar ninguém, longe disso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu posso escolher as pessoas com quem eu posso me relacionar, com quem eu posso aprender. É bacana, pô, olha que legal. Nós estamos aqui 40 minutos e é uma troca que traz positividade, traz coisa boa. Agora, ao contrário, às vezes a gente fica ao redor de pessoas que só sugam as nossas energias. E por fim, meus queridos, treine a sua autoconfiança, né, cara? Uma pessoa sem confiança, sem otimismo, é uma pessoa vazia. Não acredite nos sabotadores, acredite no que está dentro de você, cara. Se você não acreditar em você, desculpe, pode ser que as outras pessoas não acreditem. Encerro com uma frase de um livro que eu li uma vez, que ninguém decepciona ninguém, né? Nós é que esperamos demais da outra pessoa. E quando nós fazemos isso, corremos o risco de ser decepcionados. Porque a outra pessoa é um ser humano igual eu, passivo de erro e tal. Então, autoconfiança é isso, cara. Acreditar em você, não naquela viagem, né? Eu sou um super-homem, não. Eu sou um ser humano, mas cheio de capacidades. E, na verdade, muito mais capacidades e potencial do que pontos a desenvolver. É que a sociedade inverte isso, né? Parece que nós somos de tudo, nossa, parece que não tem nada de bom. E não é verdade, tá? Acredite, faça essa dinâmica. E se quiser, óbvio, conte comigo para desenvolver essas habilidades aí. Obrigado mais uma vez, Bruno. Foi um prazer enorme. Sempre que puder, podemos estar juntos aí, meu cara. Cara, show de bola. Gratidão aí pela tua presença. E em seguida aqui, terminando a live, eu vou colocar um stories lá com o teu contato, Legal. com a direção aí para o teu Instagram, para quem quiser, se interessou, ir lá e extrair mais um pouquinho de você
e utilizar das ferramentas que você oferece. Maravilha, Bom, prazer cara, enorme. Conta comigo aí. foi um prazer.